Agora chegou a vez da gente relembrar como funciona uma fonte de tensão simétrica. Você estudou a fonte de tensão simétrica lá na Básica 2, módulo 9. Então agora nós vamos relembrar novamente como se produz uma fonte de alimentação simétrica e como se analisa uma fonte de alimentação simétrica. A fonte de alimentação simétrica, como você já deve saber, ela é um tipo de fonte que gera duas tensões de saída, duas tensões de valores iguais, porém opostas. Ou seja, ela gera uma tensão mais B, uma tensão positiva acima do eixo, e uma tensão menos B, ou seja, uma tensão negativa, que ela trabalha abaixo de um eixo zero. Essas tensões geralmente são utilizadas por vários circuitos eletrônicos, né? Por exemplo, amplificadores. Geralmente a gente tem amplificadores trabalhando com mais B e um menos B no circuito de potência. Impressoras, que mais? Fonte ATX, que mais? Um circuito como esse aqui, que utiliza unidade ótica, né? Aonde serviria então a tensão simétrica para a unidade ótica? Bom, neste caso aqui específico, para movimentar o motor LED. Perceba que o motor LED, ele é um motor que tanto movimenta a unidade ótica para um lado, como movimenta a unidade ótica para o outro. Mas veja que a unidade ótica, ela tanto vai para um lado como o outro, com o mesmo motor. Então, como o motor consegue levar a unidade ótica para fazer a leitura das trilhas, e quando terminar a leitura dessas trilhas, trazer a unidade ótica de volta para o seu início, para a trilha zero, para a tabela de conteúdo, que é o toque. Bom, só se for com uma fonte de alimentação simétrica. Então este motor deve receber, para fazer a leitura das trilhas, uma tensão positiva, para que ele se desloque em um sentido. E para que ele volte para poder iniciar uma nova leitura, é necessário que se aplique uma tensão contrária, para que ele gire no sentido contrário e consiga trazer o carrinho de volta junto com a unidade ótica. Então o que nós vamos fazer é isso. Vamos relembrar como se produz e como se analisa uma fonte de alimentação simétrica. Vem comigo então? Vamos para a luz agora. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu ainda vou melhorar mais ainda esse circuito. Eu vou colocar na saída dele dois reguladores de tensão, um regulador de tensão positiva e um regulador de tensão negativa, para poder o circuito ficar muito mais estável. Pronto, circuito concluído. Agora eu tenho aqui no quadro uma fonte de alimentação simétrica, retificada, filtrada e estabilizada por dois circuitos integrados que são reguladores de tensão, o LA 7805 e o LA 7905, né? Esses dois circuitos integrados foram estudados no módulo 9, quando nós estudamos o diodo Zener. Eles são baseados em diodo Zener, por isso eles estão aqui nesse circuito, fazendo a estabilização da tensão de saída. Então perceba agora, o que é que eu quero?
eu quero pegar 220 volts e quero sair com esses 220 volts aqui, ó, no pino 3 com 5 volts positivos e no pino 3 do 7905 5 volts negativos. Dessa forma, perceba, se eu apertar essa chave aqui, eu vou aplicar ao motor uma tensão positiva, ele gira em um sentido. E se eu apertar essa chave aqui, eu vou aplicar ao motor uma tensão negativa, portanto, ele vai girar em outro sentido. Então agora eu tenho uma fonte de alimentação simétrica que permite dar liberdade ao motor girar num sentido ou em outro. Pronto. Então eu tenho uma fonte de tensão positiva e tenho uma fonte de tensão negativa para aplicar esse motor. Dessa forma eu gero campo magnético positivo e aí o motor gira num sentido, campo magnético negativo, o motor gira em outro sentido. E aqui o conceito é o mesmo. Para que você entenda, claro, como é que funciona uma fonte de alimentação simétrica, é necessário que o seu conhecimento em diodo já esteja bom. Então, se você que passou pelo módulo diodo, tiver o módulo 8, ainda estiver com este ensino na cabeça, fica fácil entender o funcionamento da fonte de alimentação simétrica, concorda? Se você ainda não tem conhecimento de diodo, porque não passou por essa lição, então vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque ainda é necessário entender o funcionamento do diodo para poder conhecer, para poder entender o funcionamento de uma fonte simétrica. Mesmo assim, eu vou fazer a análise da fonte, do início até a gente chegar ao motor, para que você tenha uma noção geral, para quem não conhece, e para quem já passou pelo módulo 8, relembre o estudo do funcionamento de uma fonte simétrica. Vamos lá? O que temos aqui? A tensão da rede é aplicada à bobina primária, cria-se um campo magnético e esse campo magnético é induzido para a bobina secundária. Dessa forma, o que nós teremos? Quando o semiciclo positivo estiver revolucionando neste ponto da bobina, nós teremos então o semiciclo negativo revolucionando embaixo. Porque se eu digo que o ponto de cima é positivo, tem que ser por uma referência contrária. Concorda comigo? Então o ponto superior do circuito, ou seja, da minha fonte, ele está mais positivo do que o ponto inferior. Então a gente pode analisar dessa forma, como se o semiciclo positivo, quando estivesse lá em cima, o semiciclo negativo é quem está posicionado aqui embaixo. Dessa forma, perceba, eu tenho o anôdo do diodo, que é positivo, sendo polarizado diretamente. Então D1 conduz. Então D1 conduzindo, ele vai carregar a placa do capacitor C1 com a tensão devida. Então, vamos imaginar que neste momento, passando pelo diodo, eu tenha 10 volts. Então, neste caso, eu terei 10 volts carregando o capacitor. 10. Veja que esses 10 volts vão entrar no pino 1 do regulador 7805, que é um regulador de tensão positiva. Em compensação, na parte de baixo, olha o que nós temos. O semiciclo negativo sendo aplicado. E ele está sendo aplicado justamente no cátodo de um diodo. Então perceba que esse diodo também vai conduzir. O de cima está conduzindo com o semiciclo positivo. O de baixo vai conduzir com o semiciclo negativo. Portanto, eu tenho duas conduções simultâneas. O do diodo D1 e a do diodo D2. A condução do diodo D1 e a condução do diodo D2. D2 conduzindo, olha o que vai acontecer. Ele vai carregar a placa negativa do capacitor C2. Com quanto? Com o mesmo potencial que o capacitor C1 está sendo carregado pela placa positiva. Só que com a tensão contrária, com uma tensão
inversa. Por quê? Porque ele agora está conduzindo o semiciclo negativo. Então, eu terei em cima da placa desse capacitor uma tensão negativa. De quanto? Menos 10. Então, vamos aqui colocar menos 10 volts. Perceba que essa tensão negativa de menos 10, ela será aplicada ao pino 2 do regulador de tensão negativo, que é o 7905, né? Nos reguladores de tensão negativo, como você aprendeu lá no módulo 9, módulo de Odo-Zener, a tensão entra pelo pino 2. Já no regulador positivo, a tensão entra pelo pino 1. Não é assim? Então, seguindo, isso vai durar quanto tempo? Essa carga desses dois capacitores? O tempo de duração dos semiciclos, positivo na parte superior, negativo na parte inferior. Se você está entendendo até aqui, não esqueça de deixar o teu like, porque isso vai nos ajudar a continuar produzindo os vídeos de qualidade para você. Dessa forma, vamos adentrar no circuito. A tensão de mais 10 volts, ela entra pelo pino 1 do 7805 e sai pelo pino 3. Como o regulador é 7805, a tensão de saída é justamente identificada pelos últimos dois dígitos. 78 significa o regulador de tensão positiva e 05 a quantidade ou valor da tensão que será disponibilizada na série DCI, como você aprendeu lá no módulo 9 da básica 2. Perceba agora. Nesse momento eu tenho aqui disponível em SW1 uma tensão de mais 5 volts. Tá vendo? A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Eu tenho uma tensão de menos 10 volts aplicada ao pino 2 do 7905. Então, a série 79 identifica um regulador de tensão negativa. Já o 05 identifica o valor da tensão de saída. Como o regulador é de tensão negativa, vai sair menos 5 volts. Então, a tensão de menos 10 volts que entra no pino 2 se apresenta no pino 3 com menos 5 volts. Então, em cima de SW2, eu tenho uma tensão negativa de menos 5 volts. Em cima de SW1, eu tenho uma tensão positiva de mais 5 volts. O que é que vai acontecer agora? Muito simples. Se eu fechar essa chave SW1 por um breve instante, eu vou aplicar uma tensão positiva na bobina do motor. Perceba. A tendência do motor é girar em um sentido, concorda? Então o motor vai girar em um sentido. Por quê? Porque existe uma corrente que está fluindo num determinado sentido. Se a corrente flui num determinado sentido, determina o sentido do campo magnético. Não é assim? Bom, então enquanto eu mantiver essa chave fechada, o motor está girando num sentido e fazendo uma determinada ação em algum dispositivo. Se for na unidade ótica, ele está levando a unidade ótica em um determinado sentido. Se eu quiser trazer a unidade ótica de volta, eu vou ter que inverter o giro do motor. Então, para inverter o giro do motor, basta eu soltar a chave SW1, que ela interrompe a tensão positiva que estava sendo aplicada ao motor. E aí eu fecho a chave SW2. Perceba agora que fechando a chave SW2, eu terei uma tensão negativa sendo aplicada ao motor. É uma tensão contrária. Bom, essa tensão contrária, ela vai ter agora um sentido de corrente também contrário. Esse sentido de corrente contrário vai fazer com que o motor gire agora no sentido contrário ao que ele estava girando. Se ele estava girando no sentido horário, agora ele vai girar no sentido anti-horário. Então perceba que a produção de tensão negativa por uma determinada fonte
nada mais é que na saída dessa fonte, esses diodos estejam invertidos para a variação da rede. Então, se o diodo estiver posicionado para o catodo do enrolamento, se o catodo do diodo estiver polarizado para o enrolamento, a tendência é o catodo reconhecer só os semiciclos negativos desse enrolamento. Se, ao contrário, ele estiver com o anodo posicionado para o enrolamento, a tendência é ele reconhecer somente os semiciclos positivos. Então perceba que na realidade é muito simples a gente produzir uma fonte de alimentação negativa. Se você tem alguma dúvida em relação a esse circuito, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual foi a dúvida. Bora comigo para a bancada, porque agora eu vou produzir uma fonte de alimentação simétrica para poder alimentar o motor bidirecional, para a gente fechar essa série de conhecimento de uma fonte de tensão negativa. E aí, gostou de relembrar o funcionamento de uma fonte de alimentação simétrica? Viu como ela é aplicada na prática? Entendeu? Bom, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, então não esqueça de deixar o teu like. Se você não é inscrito ainda ou inscrita, inscreva-se e ative o sininho para receber aviso de novas postagens. E claro, se você quiser compartilhar esse vídeo com aqueles que você ama, não deixe de compartilhar para que ele também cresça nessa profissão. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau para você.